Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, ontem eu fiz um vídeo aí falando sobre os melhores jogadores, né? Fiz 2 times e tal, baseando aí os melhores jogadores que eu vi jogar pelo Cruzeiro. E como prometido, vim hoje fazer então o vídeo dos piores, tá? Acho que vocês já entenderam mais ou menos como funciona a dinâmica. Eu vou fazer então a escalação dos piores, né? E depois faço a escalação dos segundos piores pra gente projetar um jogo entre esses craques do futebol mundial aí, para ver como poderia ser essa partida. E aí, é claro, né, eu convido você também a deixar os seus times aí de piores jogadores da história e de projetar essa partida entre eles também, que eu acho que fica bem interessante, demorou? Então ajuda nós aí deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e claro, né, usando os comentários para manifestar aí suas opiniões, compartilhando o vídeo com os outros, com os amigos e tudo mais, inimigo. Tamo junto, beleza? Então vamos lá pegar então qual seria este Cruzeiro desgraçado aí, dos piores que eu vi jogar pelo maior de Minas. Começando com um goleirão aí que eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Esse rapaz é realmente um mito, Andrei Cambalhota, né? O goleiro que toma um gol um pouco absurdo contra o Rio Branco no Campeonato Mineiro, que ele escorrega para fazer uma defesa e simplesmente esquece que ele deveria se atentar a um objeto esférico, né, que chamamos de bola, e ele deixa a bola passar e o rapaz vai lá e faz o gol e a gente perde o jogo no Mineirão por 1-0 para o Rio Branco de Andradas. Andrei, por sinal, que das últimas vezes que eu vi ele jogando aí pelo futebol brasileiro, em times de Série B e tudo mais, ele jogava com um capacete ali, estilo Peter Cech, tá ligado? Coisa que só realmente grandes mitos do futebol mundial podem fazer. Mitos como ele, Matheus, zagueiro canhoto, que veio após boa campanha na Portuguesa, né, de 2011, chamada de Barcelusa, após ganhar a Série B. O Matheus foi contratado pelo Cruzeiro e realmente teve uma passagem desastrosa. Eu não posso dizer que foi uma passagem completamente ruim, porque ele marcou um gol importante contra o Atlético no Campeonato Brasileiro de 2012, né, um jogo que empatamos com o nosso rival por 2-2 lá no Horto, um jogo que tinha só a torcida do Cruzeiro, e o Matheus fez o gol de empate ali, o segundo gol do Cruzeiro, já com uns 49 do segundo tempo, algo assim. Eu lembro que quando eu tava no estádio eu brincava que era Matheus Ferdinand, que ele parecia o Ferdinand, saca? Zagueiro do Manchester United, no porte físico, mas só no porte físico mesmo, tá? Porque com a bola nos pés, o rapaz era um sofrimento. Assim como o nosso amigo Bruno Quadros, que eu coloco aqui como zagueiro, passou pelo Cruzeiro em 2004 e eu, sinceramente, eu não lembro do Bruno Quadros acertar nada. Eu não lembro dele tomar uma bola, dele acertar um passe, eu não lembro dele fazer um lançamento, eu não lembro dele fazer nada de bom, velho. Então, assim, esse é um cara que raramente ele é citado nessas listas, assim, de piores, né? Mas é um cara que eu me lembro com muita falta de carinho e resolvi colocá-lo na lista. Meu lateral direito é recente, é o Lucas, ele mesmo, jogador que teve uma passagem realmente brilhante aí pelo Cruzeiro, fez gol contra, foi expulso algumas vezes, tudo que podia fazer de errado esse arrombado fez. Lucas que teve uma passagem horrorosa por aqui e no ano seguinte estava lá no Fluminense, fez até um bom ano, né? Daí a gente vê que o futebol é realmente um trem muito bagunçado. Meu lateral esquerdo vai ser Sanches Minho, é um cara que eu tenho um certo ódio, eu não gosto de jogador que tem medo de jogar bola, eu não gosto de jogador que fica com preguicinha de correr, e esse cara pra mim é a personificação de tudo que há de pior em um jogador de futebol. Mas acreditem, existem jogadores piores como ele, Vaginão da Massa, Federico Gino, meu Deus que homem ruim, puta que pariu, Jesus amado. O Gino, ele era impressionante, cara. Assim, ele até tinha uma boa capacidade de desarme, mas ele não sabia passar a bola, ele não sabia correr, ele não sabia driblar, ele não sabia jogar bola, ele só sabia marcar. Mais ou menos também, não era uma sumidade não. E vale destacar as cobranças de lateral do Gino. Teve um jogo que ele atuou improvisado na lateral direita, que ele errou 3 laterais no mesmo jogo e o juiz deu reversão. Então, assim, é um cara que realmente merece o nosso carinho. Assim como o Marabá, um jogador que ficou meio esquecido aí. A verdade é que o Marabá vinha de boas temporadas jogando pelo Goiás, mas quando caiu num time grande foi realmente um desastre. Esse rapaz, assim, é absurdo. Foi muito mal pelo Cruzeiro. E agora eu vou falar de meias, hein? E aqui a gente tem muito talento. O primeiro deles é Bruno Soneca. Não sei se vocês lembram desse grande craque do futebol mundial.
Mas o Bruno surgiu como revelação lá do Grêmio e era considerado o novo Ronaldinho Gaúcho. Ele teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2008 e esse rapaz era tão ruim, cara, mas tão ruim, que quando o Gerson Magrão começou a jogar no lugar dele, a gente achou que o Gerson Magrão era craque. Foi uma coisa absurda o tanto que esse Bruno Soneca era ruim. Até porque o cara tem um apelido de Bruno Soneca, também deve ter algum motivo, né? Outro meia que eu coloco aqui é Camilo. Aí você pode falar, pô, mas o Camilo joga bem no Botafogo, tá lá no Inter. Você pode falar isso se você não viu o Camilo no Cruzeiro. O Camilo foi um daqueles jogadores que parece que tem contrato de 20 anos com o clube, que nunca acaba o contrato, ele sempre está emprestado, ele sempre volta, e o Cruzeiro sempre dava outra chance para ele, e ele sempre era cada vez pior. A passagem do Camilo pelo Cruzeiro foi um absurdo. Eu assim, não consigo lembrar de nada de bom que ele fez. Ele perdia todas as divididas, errava tudo, não fazia gol. Meu Deus do céu. Puta que pariu, o Camilo morre. Nossa, como eu odiava o Camilo. Aí vem jogar contra o Cruzeiro no Mineirão e sempre faz gol, filha da puta. O ataque vai ter dois centroavantes míticos aí. O primeiro deles, Adriano Lousada, né, um grande atacante. Além do Lousada ser ruim, ele tem um detalhe que fez ele parecer ainda pior. Ele veio como substituto do Fred. Em 2005 o Cruzeiro vendeu o Fred, então trouxe Adriano Lousada para reposição. Eu acho que ele fez ali uns 5 gols pelo Cruzeiro, uns 20 e poucos jogos, algo assim, as estatísticas. Aí você falou, mas não é tão ruim. Ele é ruim sim, vocês não têm ideia de ver esse talento em campo. O cara era um absurdo de ruim, assim como o outro atacante que eu coloco aqui, que é Lucas Severino. Esse eu acho que pouca gente lembra dele no Cruzeiro. Ele até hoje é uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Ele foi vendido pelo Atlético Paranaense para o Rennes da França e pouco depois veio para o Cruzeiro em empréstimo. Ficou, salvo engano, uns 6 meses ou menos no Cruzeiro, não marcou gol, errava tudo. O cara, assim, eu não sei o que deu nele. Mas assim, eu lembro que esse Lucas, ele era o atacante da seleção olímpica da Olimpíada de 2000 e deve ter brigado com a bola, porque na época que ele estava no Cruzeiro, pelo menos o rapaz não conseguia mal dominar a criança. Foi uma passagem lastimável. E agora vamos para a segunda lista de reservas, que eu não sei se são melhores ou piores que esses aí. Eu realmente estou nessa dúvida. Mas é uma lista que começa com o goleiro Doni, tá? Ele mesmo, Donieber Alexander Marangão. O nome dele é tão escroto que eu até decorei. Doni, que foi goleiro da seleção, goleiro da Roma, goleiro do Corinthians, né? Passou aí com certo destaque por vários clubes, mas no Cruzeiro a única coisa que ele se destacou foi uma partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que a gente perdeu por 6-2. Que ele toma um gol de cobertura do Felipe, assim, que é uma vergonha, que ele nem tenta defender. Enfim, o Doni só fez merda pelo Cruzeiro, foi uma desgraça. O zagueirão aqui pela esquerda eu coloco Cribari, Emilson Cribari, um jogador que teve passagem por vários clubes europeus, o Udinese e tudo mais, chegou ao Cruzeiro em 2011 para ser ali um esteio da defesa, depois que a gente tinha vendido o Gil, né, o Gil zagueiro, que depois passou pelo Corinthians, seleção e tudo mais. O Cribari chegou e foi realmente um desastre. A única partida memorável que eu tenho dele foi uma goleada que a gente tomou pro Figueirense, acho que em Uberlândia, que por sinal o Wellington nem deitou em cima dele, foi uma coisa surreal. O outro zagueiro que eu coloco aqui é o glorioso Rafael Donato. Ele é muito ruim, cara. O Rafael Donato era muito ruim, ele tinha sérios problemas para lidar com a bola. Mas tem uma vantagem do Donato, que ele fazia gol. Eu me lembro, por exemplo, de uma partida no Independência, Cruzeiro e São Paulo 2012. Eu acho que foi a estreia do Rafael Donato. Ele fez 2 gols na partida, tomou um chute na cara, saiu sangrando e tudo mais. Mas por toda a falta de trato com a bola, né, a falta de malemolência ao lidar com o esférico do futebol, eu coloco o Rafael Donato aqui como um zagueiro pela direita. Pela direita também temos o lateral Vitor, né, um jogador que foi destaque no Goiás por algumas temporadas, era tido como um dos melhores laterais do Brasil, daí foi pro Palmeiras, foi um desastre absoluto, veio pro Cruzeiro e foi tão desastroso quanto era o lateral direito em 2011, né? No momento em que a gente esteve muito perto de visitar aí a Série B. O Vitor, ele era ruim em todos os fundamentos que você pode imaginar. Já na lateral esquerda eu coloco um jogador de certo renome, Atirson, tá? Acho que muita gente deve lembrar dele. O Atirson teve 2 passagens pelo Cruzeiro. A primeira, de 2005, foi uma passagem boa. Era um time que tinha o Fred, que tinha o Kelly, né? Enfim, não era um time tão ruim assim. E o Atirson foi bem em 2005. Mas depois que ele voltou em 2009, ele voltou mais experiente e era para fazer uma função ali de lateral, meia, né? Ele jogava às vezes com a camisa 10 e era
um desespero ver esse rapaz em campo, a preguiça dele em jogar futebol e como ele tava ruim, cara. O ano de 2009 foi realmente muito longo o Atirson em campo, puta que pariu, que homem ruim. A dupla de volantes vai ser formada por dois jogadores aí, bem assim, marcadores, né? Eli Carlos, o primeiro deles, um grande craque do futebol mundial. O Eli Carlos, eu acho que o grande problema dele não é nem a limitação técnica dele, que era evidente, ele era um jogador bem ruim. Só que como o nosso treinador Adilson Batista gostava demais da aplicação do Eli Carlos, ele sempre entrava, e ele normalmente entrava mal. Era impressionante. Ele, Carlos, se machucava o lateral direito, ele entrava, se machucava o camisa 10, ele entrava, se machucava um volante, ele entrava, se machucava zagueiro, ele entrava, e aí, tipo assim, aí entrava ele de volante, o Henrique ia pra zaga, o Fabrício ia pra lateral, enfim. O Eli Carlos era um cara muito voluntarioso, a gente não pode criticá-lo por isso, mas tecnicamente era um jogador muito ruim. Já o Amaral, o outro volante que eu coloco aqui, eu não consigo nem dizer que ele era voluntarioso, porque ele era ruim em tudo, o homem judiado, viu? Ele tinha feito um bom campeonato pelo América em 2011, brasileiro, batia falta forte e tudo mais, veio pro Cruzeiro, errou tudo, fazia gol contra. Eu me lembro claramente de um jogo lá no Horto, 2012, que a substituiu o Amaral. Tipo, com 25 minutos de jogo, ele tava errando tudo. E a torcida, a gente começou a xingar tanto esse rapaz, mas tanto, que até o Celso Roth, que era um ser humano meio grotesco assim, viu que era melhor tirar o Amaral, que senão ele ia fazer coisa pior. O meu meia direita aqui vai ser Pedro Ken, grande craque do futebol mundial. Lembro da primeira vez que eu visitei a Toca da Raposa em 2010, quando Pedro Ken passava ali pela área de tirar fotos com os torcedores, eu viro pro meu amigo e digo: me recuso a tirar fotos com Pedro Ken. E realmente não dava pra tirar foto, esse cara era ruim demais, Jesus amado. O rapaz é ruim, viu? E foi uma contratação cara, né? Ele era uma promessa do Curitiba quando veio pro Cruzeiro e foi muito mal por aqui. O outro meia vai ser Gerson Magrão. Fiz questão de botar essa foto com esse cabelo muito bonito, por sinal. O Gerson Magrão, eu até falei anteriormente lá na questão do Bruno. Quando ele chegou ao Cruzeiro, ele estava se destacando no Ipatinga. Quando ele chegou ao Cruzeiro, ele fez até alguns bons jogos ali, 2008 até 2009 também. Tanto que em 2009 ele ganha a posição de lateral esquerdo de titular, não porque não tinha outro, ele ganha porque ele estava jogando melhor que o glorioso Atirson, que o possante Fernandinho e até que o Sorin, que estava numa condição física muito complicada naquele retorno ao Cruzeiro no ano de 2009. Então o Gerson Magrão até teve alguns méritos aqui, mas ele ficou marcado demais por aquele jogo, né, de 2009 contra o Estudiantes, onde ele falha e a gente acaba perdendo a Libertadores em casa. Então por isso o Gerson Magrão ganha aí o seu lugarzinho como nosso meia esquerda da seleção. O ataque vai ter um aqui que é Barbada, que ele estaria aqui, né, Riascos, uma das piores contratações, um dos piores seres humanos que já vestiu a camisa do Cruzeiro na história. Esse arrombado aí só serviu para errar aquele pênalti quando jogava pelo Tijuana, né, isso, Xolos Tijuana, que ele jogava lá, que ajudou o nosso rival, e depois quando o Cruzeiro contratou ele, mas eu fiquei muito puto, cara. Eu falei, mas como que você contrata um cara desse? E nem bom filho da puta é. O cara nem não fazia gol em lugar nenhum, para que o Cruzeiro contratou? Pagou caro ainda nesse maluco, enfim. Acho que não há muito a dizer sobre Riascos aqui, além de desejar o mal para ele. Mentira, a gente não deve desejar o mal para as pessoas, mas foda-se também, não precisa desejar o bem, né? E o outro atacante vai ser Keirson, K9, um policial bom para cachorro que não fazia gol. Keirson era uma grande promessa do Curitiba, né? Por sinal, não contratem promessas do Curitiba, né? O Everton Ribeiro era do Curitiba, mas ele era promessa do Corinthians, tá? Então, vamos aprender a diferenciar. Keirson teve uma passagem horrorosa pelo Cruzeiro 2011, acho que fez 2 gols pelo clube, mas não anula a quantidade de erros e bizarrices que ele protagonizou com a camisa celeste. Enfim, eu tentei não me ater a nomes assim, muito consagrados, tipo esse cara é ruim. Foi mais no que eu lembro mesmo dos jogadores. E gostaria então da sua lista aí nos comentários e do seu voto aí sobre esse embate, né? Simule um jogo entre tanto craque e me diga o que aconteceria no campo, beleza? Bom galera, então deixa o like aí, se inscreve no canal, esses esquemas todo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!